O Ministério da Cultura e o Instituto Cultural Vale apresentam a terceira edição do Flitabira. Olá, gente, boa noite. Tudo bem com vocês? Eu sou Vinícius, eu sou daqui de Itabira, eu sou um artista daqui de Itabira. E eu fui convidado pela Sandra para estar aqui hoje no Flitabira, para compartilhar um pouco da minha vivência com a arte aqui na nossa cidade e no nosso país, né, onde a gente vive e que a gente tem a noção que a arte é uma das coisas primordiais para todos nós, né? O que seria da gente se não fosse a arte? E eu topei estar aqui, sinceramente falando para vocês agora, porque eu senti falta de pessoas pretas sendo convidadas e de artistas pretos sendo convidados para fazer parte do evento. E o Flitabira, eu acredito que é um evento que vai perdurar por muitos e muitos anos na nossa cidade. É a terceira edição. Então, antes de tudo, eu fico honrado mesmo de estar aqui e de ter recebido esse convite e de poder ter esse microfone aqui e não é para cantar, tá ligado? Que é o que eu estou acostumado a fazer com o microfone na mão. É para falar. Então, se me convidaram para estar aqui, para falar para vocês, eu acho que eu preciso ter muito respeito com todos vocês que estão aqui ouvindo, e principalmente comigo mesmo, né? Então, eu separei um poema, que é uma música, mas é um poema, da Elza Soares, para começar, que ele fala assim: no tempo da intolerância, acordou com o pé esquerdo, tem que ir para Cuba. A camisa do Brasil é coisa de fascista. Mulher que faz o que quer é chamada de puta. Homem que casar com homem é chamado de bicha. Tá todo mundo atirando pedra, com a vida cheia de pecado. Cada um fazendo a sua regra, ninguém mais pode pensar o contrário. Mas eu apanho de todos os lados. Eles dizem que eu sou polêmico. Como dizia Luther King, se você quer um inimigo, é só falar o que pensa. Esse é um poema da Elza Soares, que eu separei para falar para vocês aqui hoje, porque um dos motivos de eu topar estar aqui com o Iago e com o Lucas é porque a nossa cidade ela vive uma descriminalização da arte muito grande. E isso a gente tem que ter, né, como artista, tenho que ter essa noção, nesse momento, como eu estou tendo a oportunidade de estar aqui expondo o meu ponto de vista, de dizer que no artigo 215 da Constituição, de 1998, diz que o Estado garantirá a todo pleno exercício dos direitos culturais o acesso às fontes da cultura nacional e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. Esse é o artigo 215 da Constituição. Só que esse artigo na Constituição, aqui em Itabira, parece que eles esqueceram, né? Porque a Câmara de Vereadores, eu fico até meio que engasgado por falar disso, mas a Câmara de Vereadores ela é contra os movimentos culturais. Eu estou falando agora da Batalha da Fênix, que acontece aqui em Itabira. Como que um movimento cultural feito pela periferia é tido como marginal pelos políticos na nossa cidade? Então, dando essa introdução toda, falando de Elza Soares, falando de gente preta, falando de ocupação, o que eu quero dizer é que a arte, para ela ser acessível, ela tem que dar acesso.
o Ministério da Cultura e o Instituto Cultural Vale, para produzir esse evento lindo que a gente está tendo até ar-condicionado nos banheiros, tem que dar acesso para o povo vir e ocupar as cadeiras. Cadê as pessoas? Graças a Deus vocês estão aqui. Eu não estou desmerecendo a presença de nenhum de vocês. Muito pelo contrário, o rosto de muitos de vocês eu já conheço. E é isso que me deixa infeliz em momentos como esse. Porque eu queria ver as cadeiras do FLI Itabira cheias de itabiranos, de pessoas interessadas em cultura, aqui nesse momento. Mas o próprio Instituto Cultural Vale FLI Itabira deixaram o nosso nome desse tamanhozinho aqui na programação. Tá ligado? Então, é por isso que as cadeiras estão vazias. E para falar de arte, a gente precisa de gente para ouvir. Então, se está sendo captado, se a gente está sendo transmitido, que bom, né? Que aí a gente vai poder ficar mais aliviado, né? Que vai ter um registro disso aí para as pessoas poderem ouvir. Depois desse longo desabafo, eu queria apresentar os meus queridos convidados aqui da mesa do direito de ocupar a cidade com a arte, que é o Iago Rios, que é um cantor, poeta, produtor cultural da nossa cidade, que está aí investindo o seu tempo, o seu amor, a sua poesia, para falar de problemas sociais, para falar dos pássaros, né? Como a gente tinha falado aquela hora, a gente vive em um momento da cultura da arte que fica difícil falar dos pássaros cantando, fica difícil falar das flores nascendo na primavera, quando os problemas que a gente vive são muito piores do que, enfim. Eu não sou palestrante não, tá, gente? Então, se eu me embolar aqui, vocês me desculpam, eu estou aqui tentando aprender também, me convidaram para estar aqui hoje, então eu topei esse desafio. Eu vou falar agora do artigo 3º da Constituição, que envolve isso que eu estou falando, para a gente desembolar o nosso papo aqui. O artigo 3º da Constituição do Brasil, de 1988, diz que constituem os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. 1. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. 2. Garantir o desenvolvimento nacional. 3. Erradicar a pobreza e reduzir as desigualdades sociais e regionais. E 4. Promover o bem de todos, sem preconceito e discriminação. Então, se a gente tem essas coisas sendo citadas pela nossa Constituição, é mais do que justo a gente estar aqui indagando, né, certas coisas que a gente precisa indagar e também trocando ideias, né, que a gente pode trocar e que a gente possa se conectar aqui nesse momento. Vou passar a palavra para o Lucas nesse momento e é um prazer, Lucas, ter você aqui para a gente trocar essa ideia sobre a arte. Inicialmente, eu queria que você se apresentasse. Boa noite, pessoal. Meu nome é Lucas, eu sou pedagogo, graduado pela Universidade Federal de São João del Rei, sou servidor público aqui da Prefeitura Municipal de Itabira, sou mestre em Educação pela Universidade Federal de Minas Gerais, e tenho andado pensando um pouco sobre a dimensão urbana na vida das pessoas. O meu trabalho de mestrado, ele foi pensando na cultura itabirana. Eu fiz uma dissertação em que eu discuti o direito à cidade e o direito de acesso à literatura na cidade de Itabira, de modo que eu me sinto muito feliz em estar aqui hoje com 2 artistas. Embora Paulo Freire diga que todo professor é também um artista, e aqui eu tenho muitos colegas professoras, estou vendo a Raquel ali no fundo, a Luana, deve ter mais gente, a Kátia. Mas Paulo Freire nos diz que todo professor é um artista, mas eu me coloco mais no lugar de uma pessoa que está
refletindo sobre a realidade, sobre as coisas que acontecem, principalmente aqui na nossa terra, né? Na nossa terra itabirana. Então, tenho muito orgulho de ser itabirano, gosto muito da nossa cidade e busco lutar com ela, com ela, por ela, enfim. Como a mesa se chama o direito de ocupar a cidade com a arte, né? Eu acho que aí evoca para a gente duas coisas para a gente pensar. Primeiro é o direito à cidade. Direito à cidade é um conceito lefebvriano, do Henri Lefebvre, é um francês, é um cara que pensou a dimensão urbana de maneira muito crítica, quando pouco se falava sobre isso. E ele nos diz que, na verdade, direito à cidade é direito de acessar os bens que a cidade oferece. E nem todo mundo tem esse direito garantido. É um direito que, na verdade, teoricamente, é algo muito bonito, é algo muito interessante, mas quem, na verdade, pode acessar os espaços da cidade? Quem, na verdade, pode acessar os bens culturais que a cidade oferece? Né? Basta a gente olhar para o lado, como o Vinícius estava falando, que a gente vai ter um pouco dessa resposta, uma dimensão mais ampliada dessa resposta. E eu digo ampliada porque Itabira é um lugar cosmopolita, né? Itabira não é só Itabira. Itabira tem o mundo todo dentro de Itabira, né? Drummond já diria aí, é uma rua que começa em Itabira, né? Então, pensando nisso, nessa Itabira cosmopolita, nessa Itabira que representa muita coisa dentro desse nosso sistema capital, é que esse direito à cidade é algo contestado. E a cidade é esse lugar de tensão, é esse lugar de conflitos, é esse lugar de debate, é esse lugar de discussão, é esse lugar de tensionamento, de disputa, né? E nesse lugar de disputa existe a urbanização desumanizadora. No lugar de uma urbanização, de uma urbis, que humaniza as pessoas, que fomenta a convivência entre as pessoas, a gente tem, na verdade, uma estrutura citadina, quer dizer, uma estrutura da cidade, e aí eu estou falando de Itabira, mas de toda a nossa realidade enquanto sujeitos, né? A gente tem uma estrutura citadina, uma estrutura da cidade que aparta as pessoas. E quando a gente fala de uma cidade que aparta as pessoas, a gente está falando de uma população que tem cor, uma população que tem uma renda específica, uma população que não tem acesso ao direito à cidade. E o direito à cidade, já que a nossa mesa discute sobre a arte, né, o direito de se ocupar essa cidade, que nem todo mundo tem direito a ela, mas o direito de se ocupar essa cidade com arte é algo também muito importante, muito caro para a gente pensar na atualidade. E quando a gente fala sobre essa arte, é preciso a gente refletir sobre que arte que a gente está falando. Será que a gente está falando de uma arte que é uma arte erudita? Será que a gente está falando de uma arte que é uma arte apolitizada? Quer dizer, uma arte que nada tem a ver com política, nada tem a ver com as denúncias, com as demandas sociais? Arte para quem, né? Arte para quê? Arte por quem? E aí, voltando a esse contexto itabirano, eu falei que Itabira é uma cidade cosmopolita, que representa o mundo todo, e o Marcos Caldeira, ele foi um cara que eu entrevistei durante o meu processo de pesquisa, né? É legal até voltar a FLI nesse momento, porque eu fiz etnografia, e na metodologia da etnografia, a gente tem que vir a campo e observar o que está acontecendo no campo, tentar entender o que as pessoas estão pensando, o que elas estão falando, que assunto está sendo discutido. E parte do meu trabalho de etnografia no mestrado foi feito aqui na FLI, na primeira e na segunda edição. Então, eu ficava pelos cantos, assim, com um caderninho, observando, anotando um montão de coisa para produzir alguns dados. E aí eu produzi muito dado sobre acesso à literatura, sobre direito de acesso à literatura. E aí, voltando ao Marcos Caldeira, que é esse jornalista que eu entrevistei, muito importante para a nossa cidade, ele diz de um cosmopolitabiranismo.
E isso é muito caro, muito importante para a gente pensar a cidade, né? Porque quem tem direito a essa cidade, quem tem direito a essa arte aqui em Itabira? E a gente pensa na cidade de Itabira como um lugar de possibilidade, como um lugar de esperança, mas também como um lugar que tem um passado. E é um passado de 80 anos de exploração mineral. Né? E aí não estou pensando sozinho nisso, eu estou pensando junto com Miguel Wisnik, estou pensando junto com outras pessoas que têm se dedicado a questionar a atividade mineradora na cidade. Itabira é uma cidade hoje que convive com 15 barragens de minério de ferro. Uma dessas barragens tem 33 vezes mais o volume de rejeitos daquela que ocorreu o crime ambiental em Brumadinho. E existe uma população significativa da nossa cidade vivenciando o que a gente chama de terrorismo de barragem. E o que a gente tem dito sobre isso? O que a gente tem falado sobre isso? A gente tem uma cidade hoje que tem uma péssima qualidade de ar. E isso foi discutido, foi apresentado semana passada, né, pela Unifei. E o que a gente está falando sobre isso? Parece que isso não tem nada a ver com arte. Mas quando a gente pensa na obra drummondiana, a gente percebe que Drummond dedicou significativa parte da sua obra a discutir a atividade mineral em Itabira, de modo que se torna muito paradoxal, que se torna muito contraditório a gente falar de Drummond e não falar de mineração. A gente falar de Drummond e não falar do terrorismo de mineração que Itabira sofre, né? E aí essa cidade, né, onde acontecem as políticas de incentivo, e a gente sabe que nessa cidade muita coisa mudou nos últimos 3 anos. Eu tenho que reconhecer, acho que todo mundo tem que reconhecer. Embora essa atividade cultural aqui que a gente está vivenciando hoje, Vinícius, ela tenha muita coisa a ser criticada, muita coisa a ser questionada, problematizada, mas a gente também reconhece que há um avanço. Né, da gente estar aqui, há um avanço disso aqui, tudo está acontecendo, e oxalá, tomara que as coisas cresçam ainda mais, para que mais pessoas possam estar ocupando esses espaços, ocupando essas cadeiras, né? Enfim. E a arte, nesse contexto itabirano, penso que é essa arte de herança drummondiana. E quando eu falo, gente, de herança drummondiana, eu não estou falando de inaugurar mais estátua, não. Eu não estou falando de inaugurar mais pintura de Drummond. Eu estou falando da gente reinventar Drummond. Porque, na verdade, eu acho que a Sandra ela foi muito feliz em juntar os jovens aqui nessa mesa, porque o jovem... Né, eu tenho 25 anos, então eu reconheço que nós temos uma veia muito radical. Mas, de repente, é isso que Drummond nos impulsiona a fazer, enquanto jovens itabiranos, a reivindicar coisas que não têm sido reivindicadas, coisas que a gente parece falar só daquilo que convém e excluir alguns assuntos, como, por exemplo, é o assunto da mineração. Né? E essa herança drummondiana é essa herança de rediscutir a atualidade, de dizer das coisas que estão postas, das coisas que estão carecendo de serem ditas, né? É essa herança de crítica social, porque a obra drummondiana, ela é, sobretudo, se fala de afeto, se fala de poesia, se fala de cartas, se fala sobre pássaros, se fala sobre um monte de coisa, mas é uma obra, sobretudo, de crítica e de reivindicação social, sobretudo se a gente fala no contexto de Itabira, né? É uma obra... Existem autores, né, que discutem que é uma obra profundamente política. Então, a arte que a gente quer falar, a arte que a gente quer trazer, é essa arte política. E aí a gente está buscando, no contexto atual de Itabira, novas formas de se ler Drummond. Isso foi possível perceber durante o meu trabalho de campo aqui na FLI, durante o meu trabalho de campo enquanto fiz a minha pesquisa de mestrado. Né? A gente busca outras formas de ler Drummond, outras formas de acessar a obra dele. Teve um rapaz com quem eu fiz uma entrevista, eu até senti falta dele aqui, eu acho que ele nem tem dimensão do quanto que ele foi importante durante o meu processo de pesquisa, mas se ele estiver me ouvindo, ou se ele tiver acesso a isso depois, eu gostaria de deixar um agradecimento muito especial a ele, que foi o Renato da Pedreira. Ele é um rapper, né? E ele também tem se dedicado a discutir sobre essa realidade da cidade que a gente vive. E ele diz assim: há muitos Drummonds soterrados dentro da periferia.
há muitos Drummonds esquecidos que não foram descobertos ainda dentro da periferia, né? Então, eu acho que é essa arte politicamente comprometida que a gente precisa reivindicar, que a gente precisa trazer. E aí eu já estou encerrando, tá, Iago, para te repassar, só para dizer do que o Vinícius falou, né? Do quanto que a arte ela tem esse viés de se falar de pássaro, como a gente queria estar falando de outra coisa, de pássaro, de primavera. Isso tudo é muito importante. E aí a gente, pensando na guerra que tem acontecido agora na Palestina, tem surgido na internet várias artes de reivindicação, de conteúdo, de discussão filosófica e política. E uma dessas artes é um trechinho de um poema que foi muito divulgado na última semana. Para escrever um poema que não seja político, devo escutar os pássaros, mas para escutar os pássaros é preciso que cesse o bombardeio. Para a gente poder falar de outras coisas na cidade de Itabira, para Drummond poder ter mais espaço para a gente falar de afeto e falar de outras coisas, é preciso que a gente discuta outras emergências que têm sido atuais na nossa cidade. Até mesmo porque a gente está falando de uma arte para turista, é uma arte de souvenir, é uma arte para uma pessoa ir lá tirar foto em frente à imagem do Drummond e nem saber que o Drummond fala assim: quantas toneladas de ferro a gente exporta, quantas lágrimas a gente disfarça sem berro, né? Então, tira a foto e aí se esvazia o sentido da arte, porque faz da arte algo mercado e lógico, que não é bem a proposta daquilo que precisa ser a arte. Mas, se a arte denuncia, ela também anuncia. Se a arte traz coisas sociais que precisam ser mudadas, ela também traz esperança de coisas novas que têm sido anunciadas, de coisas novas que têm ocorrido. E aí eu penso nos grupos de slam, penso nos grupos de rap, nos artistas que têm reivindicado uma nova realidade social. Mas, enfim, é isso. Obrigado aí pela paciência de escutar. Bom demais. Que isso, muito bom, Michael. Bom, boa noite a todos vocês. Como o Vini deu uma préviazinha, meu nome é Iago, eu sou cantor, sou compositor, trabalho com produção de eventos, produção musical, há algum tempo aqui em Itabira. E, de antemão, já deixar registrado meu agradecimento à Sandra Duarte pelo convite para participar, eu estou muito honrado, né? E, em resumo, assim, vou tentar conectar com o que vocês já disseram, né? Vocês trouxeram muita informação pertinente, né? E hoje, eu, como cantor, como uma pessoa que vive, né, diretamente desse tipo de serviço, hoje eu posso dizer que nós estamos vivendo assim realmente um meio de caminho, né, uma passagem assim de uma coisa que era de uma forma, agora está em transição e caminha para um jeito diferente de funcionar também, né? Não esquecendo da mineração, conectando, claro, né? Nós estamos recebendo esse aviso de que isso vai se encerrar e a nossa cidade ela precisa de arrumar uma maneira de economicamente se sustentar, né? Isso é uma coisa assim muito complexa, porque não é só as pessoas que trabalham nas empresas que vão deixar de gerar renda, né? Essas pessoas elas compram nos comércios, elas fazem com que essa máquina gire também. Então, eu vejo que esse direito a ocupar as ruas com arte e etc., ele tem que ser pautado, ele tem que ser reafirmado, porque talvez seja uma das únicas saídas da cidade continuar com seu coração batendo, né? A gente vê aí, né, as tentativas das instituições, agora temos universidades e vai construindo, vai fazendo, vai atraindo a galera, vão botar esse trem para girar. Mas, ao mesmo tempo, também tem essa parte artística, essa parte cultural, em que realmente é uma coisa meio complexa, sabe? Igual você falou, lindo mesmo, realmente, né? De 3 anos para cá, o olhar para a cultura, até os próprios jovens em ascendência mesmo, aprendendo, descobrindo que existe a internet, né? Pô, como é que faz isso? Então, descobre como é que faz, corre atrás e dá seu jeito, né? E isso me coloca muito para pensar muito a respeito dessa visão do que é o passado, né? Do que é o que a gente vive até hoje e quais serão os próximos passos, né? Para a gente caminhar para frente. Eu trouxe uma poesia aqui,
que ela é do Boitempo, de Carlos Drummond de Andrade, e ela foi escrita em 1973. Esse poema se chama A Montanha Pulverizada. É assim, ó. Chego à sacada e vejo a minha serra, a serra do meu pai e meu avô, de todos os Andrades que passaram e passarão, a serra que não passa. Era coisa de índios e a tomamos para enfeitar e presidir a vida neste vale soturno, onde a riqueza maior é a sua vista a contemplá-la. De longe nos revela o perfil grave. A cada volta de caminho aponta uma forma de ser em ferro eterna e sopra eternidade na fluência. Essa manhã acordo e não a encontro, britada em bilhões de lascas, deslizando em correia transportadora, entupindo 150 vagões no trem monstro de 5 locomotivas, trem maior do mundo, tomem nota. Foge minha serra, vai, deixando no meu corpo a paisagem, mísero pó de ferro, e este não passa. Eu, assim, a primeira vez que eu li essa poesia, eu olhei e falei, cara, 1973, nós estamos em 2023, né, e olha como é que tem tanta coisa que parece que se alguém tivesse escrito isso ontem, elas ainda seria totalmente atual, né? Então, assim, a minha vontade de trazer essa poesia foi só para falar sobre, por exemplo, o final dela, que é esse minério que não passa, né, essa montanha que um dia foi um mirante, que um dia foi uma coisa bonita de se ver, e, né, nós não vamos ter ciência. E aí sobre esse pó de minério que fica nas calçadas, né, esse pó de minério, mesmo quando se encerrar a mineração, ele ainda vai continuar sujo, né? A cidade ainda vai continuar suja por causa do tempo de que tudo isso aconteceu, né? E suja eu não digo só do brilho da sujeira, eu digo sobre as marcas reais mesmo, densas, que ficam cravadas na pele da cidade, né? Então, assim, minha ideia trazendo isso foi só para a gente pensar, e uma coisa que eu penso assim, muito, muito, e reflito, que hoje eu vejo, é que grandes empresas, elas não vão pagar de simpatia, elas não vão sair distribuindo caixa de bombom para todo mundo, entende? Nós temos que entender que ela segue o que está dentro da lei. Então, para que se siga o que está dentro da lei, precisam que as leis sejam transformadas. Para que essa informação da transformação da lei chegue até aqueles, a gente precisa de bons representantes. E para que esses bons representantes ouçam, eles precisam ser tomados pela arte, eles precisam ser tocados pela arte, eles precisam ser tocados pelo protesto, pela informação, pela dissertação que leva o conhecimento, que leva, olha, está escrito aqui, é isso e aquilo. Então, assim, de início, né, só para começar essa nossa prosa, né, cada um já meteu seu textão assim de cara, mas é destacar a importância desse ponto, né, destacar a importância de que, se leis não se transformarem, né, a gente pode fazer a força, os jovens não vão deixar de ir para a rua, não vão deixar de ocupar os movimentos, etc. Mas isso é uma responsabilidade do governo, isso é uma responsabilidade das instituições que aqui atuam, fazer com que isso também um dia consiga caminhar com as próprias pernas, né? Por hora precisamos de ajuda para fazer isso girar, mas quem sabe, né, daqui a algum tempo a cidade não seja realmente um ponto turístico, não seja realmente um lugar de visita, um lugar em que você vai ter gosto musical que você quiser ouvir, tocando no lugar que você quiser, o acesso para quem quiser, né? Se você for um burguês, você vai ter a sua burguesia à vontade, se você não tiver acesso, você vai ter exatamente, ou então todo mundo ocupa o mesmo espaço e todos esses espaços sendo ocupados, né? É assim que eu vejo. E é isso que eu trago aqui para a gente hoje, assim, para começar a nossa ideia. Bom demais. Ouvir vocês dois, depois de ter falado aquele monte de coisa, dá até um pouco de vergonha, assim, porque a minha forma de me expressar é essa, gente. Eu sou muitas vezes, eu falo direto o que vem na minha cabeça, e então eu tento filtrar mais ou menos assim as coisas que vão vindo, que vão surgindo, mas é muito legal compartilhar esse espaço aqui
com vocês dois, tá ligado? O Lucas falou do direito do acesso à cultura, à arte. Eu sou uma pessoa que desde muito novo eu estou envolvido com música, com arte, até antes de ter a noção do que era ser artista. Então, quando eu fui tendo o espaço e a noção de que eu fazia teatro, e aí a Fundação Cultural, que tem um dos melhores teatros do interior de Minas Gerais, eu falo isso com propriedade, porque eu já tive na Universidade Federal de Ouro Preto, iniciei, né, um curso de artes cênicas e comecei fazendo teatro aqui em Itabira pelo projeto Cres@Arte, que é um projeto da escola pública. E desde essa época, que eu tinha 16 anos, 15 anos, pessoas vêm até mim, pessoas da sociedade, seja conhecido meu, seja que veio no espetáculo, seja que viu eu cantando, e perguntam, onde que tem um curso de teatro aqui em Itabira? Aonde que tem um curso de música? Ah, mas como que... Não, meu menino é um talentoso demais e não sei o quê. E parece que eu atraio esse tipo de pessoa vir falar isso comigo. A gente tem aqui em Itabira a Escola Livre de Música, que é a Casa do Brás, com preço muito acessível. A gente tem algumas instituições, como o Cres@Arte, que eu sou totalmente honrado. Se eu sou quem eu sou hoje, é pelo Cres@Arte, é pelo Júlio Rodrigues, é pela Ângela, é pelos professores que puderam dar uma base para mim naquela fase e que fizesse com que eu pensasse. Porque muitas das vezes a arte é tido para a gente como entretenimento. Só que esse entretenimento, a gente tem que saber transformar ele. A gente tem que saber ouvir as letras das músicas que a gente está escutando. A gente tem que saber entender as propagandas das televisões, saber o que as coisas estão rolando, o que as pessoas estão produzindo. Eu digo isso, que a gente tem que ser esperto, tem que ser veiaco, para quando grandes instituições vierem pintar a cidade, deixar a cidade lindaça, cheia de arte bonita, e a cara de Drummond e não sei quem, não sei o quê, essas coisas são pensadas por pessoas capitalistas. As pessoas que estão pensando em fazer e deixar a cidade bonita são pessoas capitalistas. Nós temos grandes artistas vindo aqui fazendo as artes? Temos. Mas por quê? Porque eles estão recebendo dinheiro. Ai, que coisa boa, ganhar um dinheirinho, né? E não é pouco, não. Em 2016, eu fiz parte do projeto Nosso Fulcro, um projeto bem interessante. A gente buscou aqui em Itabira mostrar a cidade da nossa forma. Então, eu tinha uma câmera, a gente tinha vontade de se expressar, e a gente começou a gravar a cidade, gravar o centro histórico, que é muito bonito. A gente gravava lá no Fênix, gravava no Santa Ruth. Isso tomou uma proporção muito boa. A gente recebeu moção de aplausos na Câmara e tal, e pá. E nesses momentos que a gente vê o reconhecimento chegando até a gente, que faz a arte, é que a gente tem que ter a ideia de que a arte não é acessível às pessoas. Principalmente as pessoas que precisam ser alimentadas pela arte. Então, por isso que eu quis falar do Cres@Arte aqui hoje, que, para mim, aqui em Itabira, é quem faz realmente as crianças, os jovens, ter essa veia. É na escola, é um professor de literatura que está ali ensaiando uma cena, que está ensaiando uma música. Então, quando eu vi que na nossa mesa estaria o Lucas, um educador, com uma tese de mestrado falando sobre a nossa cidade, eu falei, pô, é a oportunidade que eu tenho de me expressar. Porque, sinceramente, eu não queria estar aqui falando de coisas, problemas. Eu queria estar aqui falando somente das coisas boas que a arte traz para a gente, que é muita coisa boa. Graças a Deus que temos vocês aqui ouvindo o que a gente tem para falar. Mas a gente sabe que se fosse um show,
por exemplo, isso aqui está cheio. É ou não é? Se fosse um espetáculo consagrado com artista global, isso aqui não ia ter espaço. Então, vamos ter noção do direito de ocupar a cidade. A gente fica muito com pés e mãos atadas quando se trata de governantes, né? Tipo, a gente não tem o que fazer, né? Tipo, a gente fica lá, a gente votou neles, eles estão lá falando mal da batalha de Islã que está acontecendo na rua, uma batalha de Islã que está acontecendo na rua, os vereadores de Itabira estão achando ruim, gente. Pelo amor de Deus, eu fico estressado mesmo, porque nós vivemos na terra de Drummond. Drummond foi o cara que é conhecido no mundo todo como o poeta maior. E os vereadores de Itabira estão lá na Câmara toda terça-feira cravando o pau nos pretos que estão na rua fazendo batalha de Islã. Pelo amor de Deus. Tá ligado? Pelo amor de Deus. Vamos. Obrigado. Obrigado. Pelo amor de Deus. Vamos ter noção que a arte serve para nos acalentar, que serve para deixar a gente relaxado, que serve para fazer a gente amar mais. Mas vamos ter noção de que a arte, ela é a base de tudo, a educação é a base de tudo. A educação é a base de tudo. Eu fico feliz demais de ter professoras aqui na frente, de ter professoras e pessoas envolvidas na educação aqui, ouvindo o que a gente tem para falar. Por quê? São essas pessoas que fazem a gente ser o que a gente é, quando eu digo em relação a expor a arte que a gente pode expor. A gente não é feito para pensar, né? A gente tem essa noção. A gente é feito para seguir o fluxo das coisas, né? E indo. O nosso tempo está se limitando. Eu queria trocar mais alguma ideia com vocês aqui antes da gente encerrar. Lucas, uma coisa que a gente trocou ideia mais cedo. Quando você fala do período transitório na sua dissertação, que você e o Iago estavam conversando mais cedo, eu queria que vocês falassem um pouquinho disso para a gente. Período transhistórico, eu li isso na dissertação, falei, explica mais aí, me fala um pouquinho disso. E ele eu realmente não sei, eu fiquei curioso para saber, assim, porque ele fala que é de uma mudança de estados, né, uma mudança de estado, de um espaço em que deixa de ser relacionado com história e passa a ser com a vivência, né, com o espaço, assim. Fiquei meio pensativo, porque foi embasado num estudo, numa análise em que eu assim, me corrija se eu estiver errado, mas foi esse mesmo autor o que veio até aqui e deu um confere nas poesias de Drummond, né? E falou, realmente é melancólico, realmente tem degradação, né? Não sei, assim. Eu acho que você confundiu o Miguel Wisnik com o Henri Lefebvre. E são dois autores de tempos diferentes e de matriz de pensamentos diferentes. Enquanto o Henri Lefebvre estava preocupado com questões filosóficas da década de 70 e o direito à cidade, e aí ele vai dizer sobre esse período transhistórico, está incluso dentro disso, o José Miguel Wisnik, ele é um autor contemporâneo da gente, ele é um musicista, e ele está preocupado com a crítica literária em Drummond. E aí é muito interessante, porque ele vai propor uma crítica literária geolocalizada. E aí ele vai dizer de uma geocrítica. E ele diz que só foi possível ler Drummond da maneira que ele leu estando em Itabira. E aí a gente pensa nisso, no impacto que a cidade tem nas pessoas que vêm de fora ao verem as montanhas carcomidas, a cidade esburacada, a poeira na cidade, tudo que a gente tem discutido e falado aqui, né? Mas penso que esse momento transhistórico, trazendo isso para a nossa atualidade, né? Lendo Lefebvre numa leitura situada da nossa realidade, eu penso que ele está
se referindo a um contexto pós-moderno, sabe? Essa discussão de modernismo, pós-modernismo. Mas, enfim, o resumo da história toda é aquilo que a gente estava discutindo, o que é que fica, né? E o que é que fica de tudo que foi feito. E aí, Iago, você disse de uma saída, né? De uma cidade. Oi? Oi? Ah, voltou. De uma cidade que precisa se sustentar. E eu fico pensando, assim, nas questões de dependência que nós temos, né? E no quanto que é muito pouco pensar, jogar essa bola agora para a arte. Olha como é que é contraditório, gente. É até maldade, né? É maldade. Se vira aí agora, resolve esse negócio. Eu penso assim, olha como é que é contraditório. Drummond é um cara que a vida toda se dedicou a pensar na cidade de Itabira, né? Ele escrevia sobre várias coisas, mas dos principais temas que ele discutia era sobre o espaço da cidade de Itabira e a preocupação do cara com o que ficaria dessa cidade. Hoje nós estamos vivendo o que ficou, ou melhor, o que não ficou. E aí, a gente pensa que jogaram a bola para o Drummond. Pensa, a cidade se esvaziou, a gente fez o que pôde, tal. O Drummond criticou, morreu sendo um vilão porque criticou essa realidade, morreu denunciando, né? Que a cidade vai acabar, isso. E hoje ele joga a bola para o Drummond. Não, a saída econômica da cidade vai ser a arte, vai ser o Drummond, vai ser a poesia do cara. Quando, na verdade, o cara foi filiado ao Partido Comunista, gente. O cara, tudo que ele pensa, que tudo que ele menos queria era que a poesia dele virasse objeto, virasse mercadoria de troca. Não era isso que ele estava discutindo, não era isso que ele estava propondo. Então é por isso que eu falo que a gente precisa criar novas maneiras de se ler Drummond em Itabira. Não se trata de inaugurar estátua para turista vir ver. Não se trata disso. Se trata de reivindicar uma atualidade de melhor qualidade social para os itabiranos que estão vivendo esse pós-modernismo, que estão vivendo aquilo que restou ou aquilo que não restou. Muito bom, Lucas. Que é isso? A gente lê Drummond e ter essa noção e ter pessoas como o Lucas que estudam Drummond ainda e que vê a crítica dele o tempo todo surgindo nas calçadas junto com o minério, é muito importante para nós, como cidadãos itabiranos, né? Drummond, ele realmente, parece que o cara tinha uma sementinha de previsão na cabeça dele, que ele entendeu tudo ali do que iria rolar aqui, escreveu tudo ali, pá! Criou uma obra incrível, mas que nós precisamos dar espaço ao novo e às pessoas que estão fazendo arte agora. Então, a Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade tinha que ser a Secretaria Cultural de Itabira, para acolher as pessoas novas que estão surgindo e dar oportunidade, não criar separação entre classes de arte, se é música, se é teatro, se é artesanato. Vamos, Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade, apoiar a poesia em vez de apoiar o nome Carlos Drummond de Andrade. Eu tenho uma música que ela se chama Judite. Vou falar para vocês, como a gente já está chegando no final, é uma música bem interessante. Eu fiz ela, estava no ônibus, e aí me veio. E é assim, Judite tem rinite, sinusite, bronquite, e tem que trabalhar. E Judite nunca pensou outra forma de viver nesse lugar. Judite levanta 4 da manhã, bota teu uniforme verde e vai buscar uma forma de sustentar suas 3 bocas que ficaram em casa e não param de berrar. E a poeira que está no chão? E a poeira que tem que lavar? Como que faz com tanta destruição? Como que nós vamos aguentar? E a poeira que está no pulmão? A poeira que tem que lavar? Como é que faz com tanta corrupção? Como é que nós vamos aguentar? Drummond chegou e falou:
Baiandeira chegou e falou, o Barcelos chegou e falou. Falou da poeira que está no chão, da poeira que tem que lavar. Como que faz com tanta destruição? Como que nós vamos aguentar? Obrigado. Para encerrar o nosso papo aqui, eu acho que já está nos finalmente, né? 10 minutinhos, então acho que dá para a gente abrir o nosso espaço e vocês interagindo com a gente um pouquinho aqui. Durante esse tempo todo que a gente falou esse monte de coisa interessante, vocês pensaram em alguma coisa que queriam compartilhar com a gente? Fazer alguma indagação? Opa, já apareceu aqui, ó. Beleza, vai pegar o microfone. A Bela pensou. Eu achei muito interessante quando vocês falaram sobre a questão do poema de Drummond ter virado essa mercadoria, né? E até refletindo sobre o que a gente tem de brinde, de memórias aqui de Itabira, por exemplo. Eu vim de fora, fiz faculdade aqui, sou muito honrada, sou muito grata pela cidade. E eu estava pensando, poxa, eu quero algo de Itabira para enfeitar a minha casa, escolhendo. E eu achei muito engraçado todos os poemas de Drummond criticando questões de minério e tudo, aí eles fazem uma estátua de Drummond, põe sentado em cima de uma pedra de minério, sabe? É isso que eu pensei mesmo. Perfeita colocação, Bela, perfeita. Infelizmente, a imagem do artista, ela se torna o que as pessoas interpretam e que as pessoas querem julgar, né? O cara pensou que as coisas findas, muito mais que lindas, essas ficarão. Mas ele pensou também que Itabira se tornaria apenas um retrato na parede. Coisas que são muito opostas uma da outra e que a gente tem a oportunidade de, como itabiranos, poder refletir e poder ter eventos como o Fli Itabira, que eu já comecei aqui falando mesmo, mas eventos que eu falo com com aquela sementinha de querer a mudança acontecendo, sabe? E eu, como artista, muitas vezes fico de mãos e pés atadas só com a minha obra, e a gente sabe que, eu sei, que só a minha obra ela não vai valer muita coisa, se eu não for um artista super reconhecido e um Drummond da vida. E eu tenho a noção que eu sou um cara preto e que para as coisas surgirem para mim, é muito mais difícil que surgir para outras pessoas. As oportunidades surgem de forma diferente. Só de eu estar aqui hoje falando esse monte de coisa, oportunidades são quebradas aqui na nossa cidade. Eu estava conversando com uma amiga minha hoje, que inclusive está aqui, e a gente vive com cabeça de colonizador até hoje, tá ligado? A gente falta palavras, mas a gente vive com cabeça de quem é colonizado. Vinícius, eu sou professora Graça Lima, da área de literatura, língua portuguesa, etc. Eu fiquei muito feliz ao ouvir você citar o CRES@arte, porque eu assisti o nascimento do que é o CRES@arte. Na década de 80, nós criamos o grupo de teatro da FACHE, que era a Faculdade de Ciências Humanas de Itabira, que antecedeu ao que hoje é FUNSESI. E eu falo em Juju até hoje. Zé Júlio era aquele aluno ao qual a gente sempre pedia para ler os poemas que a gente estudava, tanto na literatura brasileira quanto na portuguesa. Zé Júlio, como ator, surgiu no pátio da faculdade, lendo para nós, professores, os poemas que estávamos estudando em classe. Daquele grupo da FACHE, surgiu a Companhia Itabirana de Teatro, cuja primeira peça, que apresentamos no Centro Cultural, foi feita, escrita por mim e eles lá em casa, naquela bagunça, naquela balbúrdia, naquela cervejada. E a primeira peça se chama Ela.
em que nós fizemos um apanhado da visão da mulher desde a antiguidade clássica até os dias atuais. Fizemos um show litero-musical que foi muito aplaudido. Então, fico feliz de ver o pessoal sendo lembrado e estando hoje incorporado à Secretaria de Educação de Itabira. Esse grupo cresce porque tem o apoio da Secretaria Municipal de Educação. Tá? Graça, eu fico de verdade honrado de ouvir você, porque a gente sabe que esses movimentos culturais e artísticos precisam de muita e muita resistência. A Ceissa, que está aqui, que é o integrante da Companhia Itaberana de Teatro desde o início. Eu também já fiz parte da Companhia Itaberana de Teatro. Tenho orgulho imenso de falar de todos os atores, diretores, pessoas que acompanharam e me fizeram ser um artista como eles são. Eu, graças a Deus, tive a oportunidade de conhecer pessoas aqui em Itabira que eu vi que realmente estavam fazendo por amor aquilo que estava fazendo. Os professores do CRES @arte, quando a gente chegava na casa do CRES, a energia daquele lugar já transformava a gente. Às vezes os meninos chegavam lá desvairaçados e tal da escola, nananana, mas aquele ambiente mudava a gente. Então, que o CRES @arte se torne cada vez mais e mais e mais para nós, como cidadãos. Obrigado, Graça. Então, eu sou a Josiane Rodrigues, né? Também sou professora da área de letras, literatura, pupila de Graça Lima, né? Mas eu gostaria de dar um enfoque em algo que vocês disseram que foi importantíssimo. O que ficou ou o que não ficou, e como que isso agora cai na conta da arte, né? Essa questão. Acho que é pensar, sobretudo, que não é a arte como um produto, como algo já pronto para ser vendido, mas a compreensão que se tem desse fazer artístico. Então, é muito além do que só o momento de se ter um produto, de se produzir algo, mas é o compreender disso. E eu também tenho uma formação em artes visuais, e existe uma abordagem chamada abordagem triangular, que é da Ana May Barbosa, que eu acho que vem muito ao encontro do que nós, itabiranos, quando falamos do CRES @arte, quando a Graça nos conta todo esse processo histórico até chegar no CRES, quando você nos fala sobre essas transformações que ocorrem na vida de pessoas que têm a oportunidade de participar do CRES, quando têm a oportunidade de participar de questões artísticas, né, na música, como você, produtor musical, nos colocou, quando nos mostra o Lucas sobre a dissertação dele, que é o seguinte: essa abordagem ela se baseia em 3 eixos, que é a leitura, a contextualização e o fazer artístico. Então, não existe um fazer artístico se não passa por esses 2 outros pontos, que é a leitura e essa contextualização. Então, é um tornar-se consciente de quem eu sou, onde estou e que história eu carrego para produzir algo que fica, sabe? Então, eu penso que o nosso desafio, e aí eu vou falar nosso, porque tanto é nosso enquanto professoras, quanto é de vocês também, o nosso fazer ele é de uma responsabilidade imensa, porque ele é propositivo, como você nos traz várias situações aqui que são provocativas, que propõem, como cada um de vocês também colocaram a provocação no olhar de cada um que teve a oportunidade de ouvir aqui, de que é necessário que a sociedade, e aí eu não estou falando em classes sociais, mas de que a gente também se torne consciente de que lugar é esse que eu ocupo dentro dessa cidade em que eu vivo, ou em que eu nasci, ou em que eu escolhi para viver. Para que eu possa ter esse olhar. Né? A leitura, a contextualização e o fazer artístico. É um fazer com sentido.
aí sim é arte. Não para uma questão de indústria, mas como arte, realmente como arte. Então, ficou muito marcado isso para mim, na fala de vocês, e eu gostaria mesmo de dar esse depoimento aqui, de falar sobre isso, que é necessário, é muito mais do que isso, é uma conscientização, é o fazer sentido. É um presente ouvir isso de você, Josi. É um presente mesmo, porque a gente vê oportunidades de aprender ouvindo. Muitas vezes a gente está tão ligado no 220 volts da vida, que a gente não para ouvir mínimas coisas que nos são ditas. E essas coisas nos são ditas no dia a dia. E a arte, ela está nos detalhes, nas pequenas coisas. Às vezes, você não sai de casa para consumir arte, mas a arte te encontra. Itabira é um lugar muito assim. Com certeza, com certeza. Por favor, Lucas. Achei a sua fala muito provocativa e muito interessante. Contribuiu muito para o debate, para a gente pensar, né, nessa atualidade da nossa cidade, Itabira. E fica muito claro o potencial de resistência que a arte tem, né? Eles vão lá, batem na gente, tiram a nossa qualidade do ar, tira a nossa terra, tira nosso solo, e nós estamos lá fazendo arte, a gente está tentando fazer poesia, a gente está tentando resistir diante disso tudo. E aí, quando a gente vê um mural que traz uma crítica para além daquela que está posta, né, para além do que se comumente vê no nosso cotidiano tão fechado, aquilo desperta na gente uma coisa diferente. E aí é o papel político da arte, né? É muito mais do que enfeite, né? É muito mais do que fazer graça. É para pensar mesmo. Mas eu concordo muito com você quando você diz qual itabirano está criticamente ligado nessa situação toda, né? E na minha pesquisa de mestrado, eu tive a oportunidade de perceber que muito pouco se é falado sobre essa atualidade de Itabira, principalmente nos centros da cidade. Na verdade, a marginalização, as periferias estão mais ligadas no contexto de destruição que a cidade está vivenciando do que o centro da cidade. Então, isso também traz para a gente a necessidade de descentralizar todo o debate, descentralizar a conversa, para que todo mundo possa ter acesso a essa arte que faz pensar, essa arte que faz resistir, né? Porque essa arte também vem de lá, também vem da periferia, e ela precisa estar aqui, ela precisa estar no centro, né? Sobre esse respiro da arte, eu acho que eu queria, para encerrar também a minha fala, se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, dizer um poema, porque eu acho que quando a gente fala de arte e resistência, a gente fala de coragem. Então eu vou falar Amor, Coragem, de Pedro Bomba, tá? O nome que se dá ao amor, seja ele qual for ou de qual tipo seja, no primeiro gole de cerveja, molha e mergulha as palavras. Talvez você já saiba que arame que fura farpado mata o amor de infarto, que não é brincadeira. Cerca cercando, gaiolando, prendendo, o amor se abafando, se encolhendo, quase se convencendo de que é sempre assim. O amor abafa, gente, que nem polícia faz, não é, rapaz? Parem. A minha boca fala de outro amor. Amor, coragem, que é alicate torando a cerca de qualquer pastagem. Amor, coragem, que age, sem máscara, sem disfarce, que escreve na própria face as marcas dessa vida. Essa ideia fugida de propriedade vai deixar de existir. Coragem, amor, coragem. As suas pernas são para caminhar, para correr da repressão, pular catraca, dançar na rua, subir ladeira, chutar bomba de opressão. As suas pernas, amor, são para se confundir com as minhas, quando nessa estrada tu caminhas e vai longe, e vai porque conhece de monte o movimento das coisas. Coragem, amor, coragem para derrubar as dores que perseguem esses dias, derrubar a apatia, a mais-valia, a mercadoria. Eu sei. Nessa cidade tem um monte de gente que não liga para nada do que se diz. Eu ouvi, mas é que a coragem,
É que o amor é assim, rebelde, ousado, não respeita nada. E quando se junta com a coragem, o amor é o que há de mais revolucionário. Coragem, amor, coragem. Muito bom, muito bom. Eu acho que não tem nada melhor para a gente encerrar esse nosso papo do que esse poema. Eu queria agradecer a presença de cada um de vocês que tiraram um tempinho no feriado para vir aqui ouvir falar de arte, gente. Muito obrigado mesmo, de coração. As professoras aqui da frente, meu muito obrigado. Meus amigos que estão aqui Todas também. as professoras, né? As da frente, as do fundo. Temos desculpa, muitas professoras aqui. Desculpa, tá? É porque eu conheço aqui, mas eu sei de coração que vocês estão aqui de coração aberto para ouvir o que a gente veio falar. Eu queria pedir desculpa a você se eu me expressei de alguma forma que não foi compreensível. Eu estou nesse processo aí de aprender a me expressar. E muito obrigado, gente. Muito obrigado a Sandra Duarte e muito obrigado ao Flitabira pela essa oportunidade. Isso aí, muito obrigado.